Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e ele chega aqui agora na nossa programação, Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia, atualize então o que vem aí hoje na agenda da Rosa Riscala, querido. Bom dia, Débora. Depois do Copom ter reforçado aí seu recado duro na decisão de quarta-feira, o mercado segue corrigindo aí suas apostas para os juros e agora avalia que a Selic só começará a cair em março do ano que vem. Um levantamento feito ontem pelo Broadcast mostrou que de 33 instituições financeiras consultadas, 15 esperam aí o primeiro corte de juros em março. 11 ainda acreditam que o Copom pode começar a baixar a Selic em janeiro. 5 apostam que o afrouxamento só virá em abril e uma casa acha que o juro só cairá a partir de junho. Lembrando aí que o comunicado, né, repetiu a frase de manutenção dos juros altos por período bastante prolongado, né, frustrando aí as expectativas de boa parte dos analistas que aguardavam alguma mudança sutil na mensagem conservadora que o Banco Central vem mantendo aí a ferro e fogo há alguns meses. Quem não esperava mudanças, né, defende o Copom, afirmando aí que qualquer sinalização comprometeria a reancoragem das expectativas. Além disso, né, se a intenção é começar a cortar juros em janeiro, o Copom ainda tem a reunião de dezembro aí para dar essa sinalização. Por isso mesmo, os economistas aguardam agora a divulgação da ata do Copom aí na próxima terça-feira, especialmente para ver o detalhamento das projeções de inflação do cenário de referência do BC, sobretudo para 2026 e para o segundo trimestre de 2027, que agora é o atual horizonte relevante da política monetária. É isso aí. E, meu querido, me conte mais aí, porque além de continuar repercutindo o Copom, o mercado deve ainda, né, reagir hoje à questão do balanço da Petrobras, divulgado, né, ontem à noite. Será que a gente pode ter mais recorde, então, hoje aqui no Ibovespa? Quem sabe, né, Débora? Essa bolsa não para de subir já há 12 pregões, aí uma sequência histórica que não era vista há 28 anos, apoiada principalmente aí pela entrada de capital estrangeiro, que está saindo dos Estados Unidos em busca aí de mercados mais rentáveis, diante dos sinais de queda de juros pelo Fed. Embora haja espaço aí para uma correção, né, o que seria até muito saudável para o mercado, também há motivos para essa bolsa chegar aí ao 13º pregão de alta hoje, graças ao balanço da Petrobras aí divulgado ontem à noite e que acabou superando as estimativas dos analistas, né? Os ADRs da companhia negociados lá em Nova York já reagiram em alta no after hours depois do balanço, né? Que trouxe aí um lucro líquido de 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, quase 50% acima da expectativa dos analistas. O EBITDA somou 12 bilhões de dólares e a receita líquida atingiu 23,5 bilhões de dólares em linha aí com as estimativas do mercado. Além disso, a companhia anunciou pagamento de 12,1 bilhões de reais em dividendos intercalares. Apesar do desempenho financeiro robusto, que desafiou aí a queda no preço do petróleo aí no terceiro trimestre, os analistas chamaram a atenção para o aumento da dívida e também do crescimento dos investimentos, né? A dívida líquida atingiu 59,1 bilhões de dólares, uma alta anual de 33,5%, enquanto os investimentos subiram 28% nos primeiros 9 meses deste ano, totalizando 14 bilhões de dólares até setembro, né? A maior parte voltada aí para o segmento de exploração e produção. Vale a pena acompanhar a teleconferência, né, que os executivos da Petrobras farão com os analistas e investidores logo mais às 11h30 da manhã. E de noite tem mais balanço saindo, né? Mas a agenda hoje pelo menos está mais tranquila aí do que no resto dessa semana, né? Vamos ter apenas os números da Fertilizantes Ehringer e da M. Dias Branco. Já a agenda de indicadores por aqui está praticamente esvaziada nessa sexta-feira, Débora. E lá fora, né? O que a gente deve prestar atenção na agenda, principalmente porque a gente ainda continua com o shutdown, né? Temos shutdown e lá fora o mercado deve repercutir principalmente o resultado da balança comercial da China, né, divulgado aí na madrugada de hoje, que mostrou uma desaceleração importante na passagem de setembro para outubro, aí refletindo principalmente o impacto das tarifas de Donald Trump e frustrando as estimativas dos economistas, né. Após terem atingido aí o maior patamar em 7 meses em setembro, as exportações chinesas caíram 1,1% em outubro, enquanto as importações, que tinham aumentado 7,4% no mês anterior, registraram expansão de apenas 1% em outubro, né? A expectativa era de que tanto as importações como as exportações crescessem cerca de 3% no mês passado. Já o superávit comercial ficou aí na casa dos 90 bilhões de dólares em outubro. Somente as vendas para os Estados Unidos caíram 27% no mês passado, justamente por causa do tarifaço do Trump. Nos Estados Unidos, hoje era para ser dia de divulgação de payroll, né? Mas como a gente tem esse shutdown chegando aí ao 38º dia,
Esse será aí o segundo mês seguido que os investidores e os membros do Fed não terão a referência oficial sobre como está o mercado de trabalho americano. Inclusive ontem, né, a divulgação de um relatório de uma consultoria privada apontando aí que eu teria um número elevado de demissões no país em outubro, acabou até fazendo preço nos mercados e levou à queda das bolsas lá em Nova York, justamente porque os investidores não podem contar com dados mais confiáveis nesse momento. Outro fator de preocupação por lá é um possível estouro da chamada bolha da inteligência artificial, né, a IA, com redução de investimentos aí para essa área de tecnologia. Além disso, tudo indica que esse cenário de paralisação do governo não deve mudar na próxima semana, né? O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, declarou ontem que está menos otimista sobre o fim do shutdown, que, como a gente já comentou essa semana, já é o mais longo da história americana e comprometendo até segurança de voo nos Estados Unidos. Já que não temos payroll, a agenda do dia por lá deve ter como destaque a leitura preliminar de novembro do sentimento do consumidor, que é medido pela Universidade de Michigan. Esse dado sai ao meio-dia e também traz embutidas aí expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga aí o seu dado semanal sobre o número de postos de petróleo em operação nos Estados Unidos e também vale a pena a gente monitorar o discurso do Philip Jefferson, que é o vice do Jerome Powell, né, e que participa de um evento às 9 da manhã, enquanto o mercado continua aí apostando num possível corte de juros pelo Fed antes do ano acabar, Débora. É isso, vamos então acompanhar aqui essa sexta-feira, toda essa movimentação. Muito obrigada, meu querido, por todos os destaques. Te espero aqui na segunda-feira. Bom final de semana para você. Bom fim de semana, até segunda. Tchau. Até mais.